Bom dia, bom dia, bom dia, grande meu parceiro João, muito bom dia. Seja muito bem-vindo nesse nosso encontro de hoje, nesse Clube 6:33, que não é acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vindo, pessoal, que o teu dia seja um dia cada vez mais abençoado e que possamos fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas das pessoas que cruzarem o nosso caminho. Se as pessoas entenderem o verdadeiro propósito da vida, que é estar bem para deixar os outros bem, a gente vai mudar muito esse planeta Terra para melhor. E a gente está aqui nessa quinta-feira vivendo uma jornada incrível, que foi longa, hein? Que era a leitura dos 42 capítulos do livro de Jó. E hoje a gente está aqui fazendo a leitura do 41º capítulo, o penúltimo capítulo dessa grande jornada. E aí a semana que vem tem novidades, a gente vai fazer uma outra tipo de jornada, sempre às 6h33 aqui, trazendo um conteúdo extremamente importante, extremamente revigorante. Muito bom dia, que você faça um dia maravilhoso e iluminado na tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. E aqui a gente vai ler. Eu sempre, antes de fazer a leitura dos versículos, eu peço para que você mantenha a sua mente aberta, teu ouvido seletivo e o seu coração ensinável, para que você possa aproveitar o máximo possível dessas informações, descartar aquilo que for da minha parte falando que não for interessante e aproveitar o que for de melhor para você. Assim como na parábola do bom semeador, que essa palavra seja como a semente que caia no solo fértil. E esse solo fértil nada mais é do que o teu coração aí. Muito bom dia. Seja bem-vinda, Sara. Muito bem-vinda. Abençoado seja o nosso dia, Esmeralda. Então, o capítulo 41, o nosso penúltimo livro nessa nossa jornada, penúltimo capítulo do livro de Jó. Capítulo 1, ele tem 34 versículos, então vou começar a fazer a leitura agora para que a gente possa aproveitar ao máximo esse nosso conteúdo de hoje. Então, capítulo 41, versículo 1. Por acaso você pode pegar o Leviatã com um anzol, ou arrancar a língua dele com uma corda? Pode passar uma corda pelas suas narinas ou furar suas mandíbulas com um gancho? Será que ele fará muitas súplicas a você ou lhe falará com ternura? Fará um pacto com você para que você o torne seu escravo por toda a vida? Será que você brincará com ele como se fosse um pássaro? Ou o prenderá com uma coleira para suas filhas? Por acaso os comerciantes o negociarão? Será que o dividirão entre os mercadores? Por acaso você perfurará a pele dele com muitos arpões? Ou a sua cabeça com uma lança de pesca? Ponha a mão sobre ele, você não esquecerá da batalha e nunca fará isso de novo. Qualquer esperança de dominá-lo é inútil. Só de vê-lo você ficaria sem ação. Ninguém se atreve a provocá-lo, portanto, quem pode me enfrentar? Quem primeiro me deu alguma coisa para que eu deva lhe retribuir? Debaixo dos céus tudo é meu. Não deixarei de falar sobre os membros dele, sobre a sua força e o seu corpo formado. Quem já tirou a sua couraça? Quem passará entre as suas mandíbulas? Quem consegue abrir as portas da sua boca? Os dentes em volta dela são assustadores. Nas suas costas há fileiras de escamas que estão bem coladas entre si. Cada uma se ajusta tão bem à outra que nem mesmo o ar pode penetrar entre elas. Estão presas entre si, agarram-se umas às outras e não podem ser separadas. Quando ele espirra, saem faíscas. Os seus olhos são como raios do amanhecer. Relâmpagos saem da tua boca, dela escapam centelhas de fogo. Suas narinas soltam fumaças como uma fornalha alimentada com juncos. O forno dele incendeia carvões,
O sopro dele incendeia carvões e uma chama sai da sua boca. Seu pescoço é muito forte e o desespero se espalha diante dele. As suas dobras da sua pele estão bem ligadas umas às outras, são firmes como se estivessem fundidas sobre ele e não se movem. Seu coração é duro como pedra, sim, duro como pedra inferior de moinho. Quando ele se levanta, até os poderosos ficam com medo. Seus movimentos bruscos causam espanto. Nenhuma espada que o atingir prevalecerá, nem a lança, nem dardo, nem a ponta da flecha. Para ele, o ferro é como uma palha, o cobre como uma madeira podre. Uma flecha não o faz fugir. Para ele, pedras lançadas com a funda são como palha. Um bastão é como palha para ele, e ele ri do barulho da lança. Seu ventre é como cacos pontiagudos. Ele passa sobre a lama como um trenó de debulha. Faz as profundezas ferver como um caldeirão, agita o mar como se fosse um caldeirão de óleo. Deixa um rastro luminoso por onde passa, fazendo parecer que as águas profundas têm cabelos brancos. Não há nada igual a ele na terra, uma criatura feita para não ter medo. Ele encara todos os seres orgulhosos, é rei sobre todos os majestosos animais selvagens. Agora aqui a gente acaba a leitura do capítulo 41, o penúltimo capítulo do livro de Jó, onde isso tudo aqui é Deus fazendo algumas perguntas para Jó sobre esse tal Leviatã, que é uma criatura gigantesca e assustadora dos mares. E que pergunta para Jó se ele tem a competência de dominar esse Leviatã. E eu falo para vocês, que doideira, né? Eu amo a Bíblia, eu gosto muito dela e ela tem bastante informações. O Velho Testamento seria uma dos mais interessantes a serem decodificados. O Novo Testamento, a gente sabe que é a Boa Nova, o Evangelho, onde Mateus, Marcos, Lucas e João e algumas coisas ali de Paulo escrevendo os Atos, tudo. O Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, mas Paulo escreveu todos os outros livros, e aí tem o Apocalipse, e ali tem a Boa Nova, que são relatos sobre as coisas que Cristo falou, fez, prometeu. Então são interessantes e mais tangíveis. O Velho Testamento é interessante porque eles levam para um lado interpretativo como se fosse nós num drama psicológico interno. Então você fala desse ser, Leviatã, que é uma criatura majestosa, e Deus convida você a refletir sobre essa grandiosidade dele, né, desse ser que tem um poder incomparável, e despertando na gente uma sensação de impotência, de que nós não somos nada, né? Esse animal aí, a gente não faz nada, a gente não tem condições de fazer nada, e a gente tem que ter uma total submissão com relação a Deus, né? Então, quando ele começa a descrever lá nos 10 primeiros versículos sobre essa grandeza, essa magnitude desse ser chamado Leviatã, ele simboliza que como Deus ele é majestoso e divino, e lembra dessa infinitude que ele tem de poder. Se ele pode fazer isso e criar seres como esse, mostra o quão poderoso ele é, né? Se a gente trazer para uma análise psicológica, isso começa a também, será que esse Leviatã, esse grande ser poderoso que está lá nos mares, retratando que nunca ninguém viu até hoje isso, seria um comportamento de dentro de nós como seres humanos? Será que essa forma da gente pensar, principalmente no Velho Testamento, quando Davi orava para que os seus exércitos vencessem os exércitos inimigos, sendo que Deus está em todos os lugares, em todas as pessoas, cada um de ser vivo que pisa nessa terra, ele tem a gigantesca e a noção. Ô Sara, obrigado pelo carinho, tá? Desse seu prestígio aqui de estar nos contemplando no dia de hoje e escutando essa mensagem que eu espero que seja grandiosa para você e para todos que estejam aqui. Obrigado mesmo. E eu quero que você entenda, meus queridos amigos, que
No Velho Testamento, quem seria esses personagens? Será que eles não podem ser personagens de um drama interno nosso, psicológico? Às vezes o nosso exército quer vencer os nossos vícios, as nossas inseguranças, os nossos medos, e a gente tem que estar preparado como Davi, ser sábio como Salomão, ter a resiliência como Jó. Seriam personagens internos do nosso estado comportamental. É isso que eu quero que você entenda, de uma grandiosidade divina com relação a essas passagens que a gente está estudando. E quando a gente começa a cultivar uma mente aberta, um ouvido seletivo e um coração ensinável, as coisas que a gente sempre via de um jeito, ela passa a ser vista de uma outra maneira. E aí a gente pode sempre manter a nossa humildade, dizendo o quê? Que nós somos eternos aprendizes. Tem muita coisa que eu tinha uma velha opinião formada sobre aquilo, né? E eu me permiti, a partir do momento que a gente estuda, a gente busca, a gente conhece, a gente fala, caramba, como eu pude ser tolo dessa forma, brigar por causa disso, fazer um monte de coisa, sendo que a perspectiva ela se abre e fala, nossa, como somos limitados. E é isso que Deus está aqui falando com Jó, batendo um papo com ele, falando desse Leviatã, que é um ser que não tem como dominar, não tem flecha que fura. E aí esse ser que tem isso, será que não seria o teu ego que está aí dentro de você, querendo te dominar, querendo fazer com que você sofra, com que você tenha limitações na hora de você enxergar as possíveis melhorias que estão diante de você, mas você é incapaz de dominar esse animal. E aí quando você começa a cair a ficha e você começa a reconhecer que esse ser, ele é quase que imbatível, mas você tem recursos para você, junto com a confiança nessa sabedoria divina, que tudo já é perfeito e acabado dentro do contexto divino. Só que ele se desdobra em infinitas possibilidades por causa de cada uma das nossas experiências, das nossas perspectivas. Procure sempre estar bem no único momento que você pode fazer alguma coisa, que é agora. Você já resolveu alguma coisa com sucesso, estressado, ansioso ou depressivo, preocupado? Você já resolveu alguma vez dessa forma? Me conta. Se sim, me conta como foi e me ensina como fazer isso. Eu, como ser humano experiente e que está buscando cada vez mais aprender um pouquinho, todas as vezes que eu entrei num fluxo desse, de preocupação, de tristeza, de ansiedade, de tudo desse tipo de situação, eu nunca consegui sair de uma situação com clareza e sem sofrimento. Mas quando eu assumi uma postura de respirar, inclusive eu quero convidar você agora, respira comigo assim, ó. Conta em 5 segundos para inspirar e solta em 6 segundos. Então você pega do universo um tanto de energia e devolve para ele mais, porque aquele que mais dá é o mais digno. Então pega, ó, vamos contar até 5, ó. De novo, ó. De novo. Como você se sente quando faz isso? Respirar conscientemente. Escreve aqui uma palavra se você fez essa respiração e continua fazendo. Enquanto eu estou aqui, você está me escutando, você pode estar respirando.
Respira lentamente, solta lentamente. Você vai perceber que a única forma de você controlar teu corpo é através da respiração. Porque teu corpo ele mente para você, tua mente mente. Somos viciados em emoções negativas, tóxicas, e essas emoções elas tomam conta da gente, mudando a frequência cardíaca, mudando a vasodilatação, a forma como que o sangue corre no nosso corpo, e aí a gente fica sem uma irrigação correta para que a gente possa ter os melhores pensamentos, os melhores sentimentos e as melhores ações. Então trabalha no teu corpo com inteligência, arrege isso. Você pode, a não ser que você tenha realmente agora uma fratura exposta no teu braço, mesmo assim a respiração vai poder te ajudar. Mas nessa situação, pô, tudo bem, faz parte a gente não conseguir ter um autocontrole. Mas tirando isso, a gente pode controlar em qualquer momento essa situação. A gente pode mudar qualquer situação. Ah, hoje eu tenho conta para pagar, às 6 horas da tarde eu não tenho dinheiro nem de perto a grana que eu tenho para pagar. Mas peraí, você tem daqui até às 6 horas da tarde para você resolver. Se é que você não vai resolver, você tem que ter a atitude nobre de falar que você não consegue. E aí, o que eu posso fazer? Como que eu faço? Então, quando você trabalha o seu acesso de criatividade, você é Deus manifestando. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, quando a gente fala de criatividade, a gente está brincando de Deus, porque a gente está criando algo, ou alguma coisa, ou uma situação para que a gente possa mudar. Então, quando você entende essa situação aqui que a gente está falando com relação à passagem de Jó, que sim, você tem que ter humildade, sim, você tem que saber que você nada sabe, sim, você tem que saber que você tem o poder para mudar a sua situação, sim, você sabe que, por mais maravilhoso que seja a grandiosidade divina, você não vai ver ele descendo aqui para fazer o que você tem que fazer. Mas ele já te coloca o espírito para dentro de você quando você respira, quando você põe bom senso e você ter as suas melhores atitudes, tá? Eu quero saber como que você está agora após ter respirado conscientemente. Me conta. E agora, galera, eu quero convidar você a fazer um dia maravilhoso com esses ganhos de consciência, colocando em prática que você vai ter os seus leviatãs da vida para enfrentar. E às vezes não é com ferro, com pau, com ar, com força que a gente domina ele. Às vezes é com amor que a gente pode trazer esse grande monstro para nosso domínio em qualquer parte da nossa vida. Olhe as situações de hoje com amor. Pergunta o que você tem que aprender com elas e como você pode tirar melhor proveito dessas situações. Seja a tua melhor versão, só por agora. E depois você me conta se tudo não melhora. Quero deixar um beijo incrível. Sara, obrigado pelo seu prestígio, pelo tudo que você está aí falando, fazendo. E que você faça um dia abençoado, assim como todos que estão aqui nessa live assistindo ao vivo ou que irão assistir gravado. Desejo um mês de maio abençoadíssimo e amanhã a gente encerra com o nosso último capítulo do livro de Jó e vamos ver o que vai acontecer nesse último capítulo, porque eu vou falar para você, desde o primeiro capítulo está tenso esse negócio com a historinha de Jó. Espero que amanhã tenha algo que realmente venha valer a pena ter lido esse livro até aqui, os 42 capítulos. Eu tenho certeza, porque cada capítulo a gente tira uma liçãozinha. Mas vamos ver qual é a lição que a gente vai tirar amanhã, tá bom? Um beijo de Esmeralda, que legal que você estava precisando e que você coloque em prática e faça esse mês abençoado, tá bom? Só depende da gente, mais do que qualquer outra coisa, porque pela graça divina a gente já tem tudo que a gente merece e não merece, pela graça. Agora vamos fazer nossa parte, o melhor que a gente tem que fazer nesse momento. Faça um excelente dia. Bom dia, Magna, eu que agradeço. Magda, tchau, tchau para vocês.